Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast aqui no canal Jogo Direto. O Campo Fala de edição número 51, né? Ontem a gente teve a edição do número 50, né, nessa semana, e hoje a gente vai ter a edição do número 51, recebendo um baita convidado para falar sobre a sua trajetória no futebol brasileiro e também de um dos projetos mais audaciosos do futebol paulista. Mas antes de apresentar o nosso convidado, queria falar um pouquinho e pedir a você já para deixar o seu like, né? Que é importante demais para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque a gente sempre está trazendo conteúdos voltados à análise tática de jogadores que atuam no futebol brasileiro e também de treinadores, de equipes que se destacam no futebol nacional. E claro, né? Sempre trazendo convidados como a gente vai receber hoje, convidados que vão emprestar um pouco do seu conhecimento, falar um pouco da sua vivência dentro do campo ou lá atrás, lá nos bastidores, para que a gente possa entender um pouco mais da indústria do futebol brasileiro. Então, não esquece, deixa o seu like e se inscreve também aqui no canal para nos ajudar a ampliar o nosso alcance dentro do YouTube. Mas, sem mais delongas, apresentar o nosso convidado de hoje, né, que é um profissional com quase uma década de serviços prestados ao futebol brasileiro. No currículo possui passagem por Paraná, Operário, Uberlândia, CSA e agora está iniciando um projeto do Água Santa em 2024. Hoje, o Campo Fala tem a honra em receber Daniel Kaminski para um papo sobre a carreira, metodologia de trabalho, os desafios que ele vai enfrentar no Água Santa em 2024 e muito mais. Daniel, seja muito bem-vindo ao podcast O Campo Fala e muito obrigado por nos atender. Boa noite, Jonathan. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, participando do Campo Fala. É importante demais, assim, poder falar da carreira, dessa profissão que a gente escolheu, que é um mercado muito competitivo e muito apaixonante, assim, né? É uma coisa que eu não consigo viver sem, não consigo viver longe do futebol, não. O futebol é aquela loucura, né? Que o cara, quando tá ali, o cara diz, meu Deus do céu, para onde eu vou? Quero sair daqui, mas quando passa 1, 2, 3 diazinhos sem, Não tá aguenta. já bate aquela falta, né? Não aguenta mesmo. Deixa eu falar que isso é a mais pura verdade. Você falou uma década, na verdade, eu comecei no futebol em 2003, né? Eu Então, agenciei agenciei por 11 anos antes de entrar para clube, porque do outro lado, mas era um trabalho diferente, era uma gestão, um agenciamento que fazia a gestão do departamento de alguns clubes, né? A empresa que eu trabalhava. Então, eu comecei no Paraná em 2003, e aí fui em 2007 Avaí até 2011, e depois Curitiba, daí 2014 eu saio e começo a trabalhar em clube, daí eu entro no Paraná Clube para fazer essa gestão de dentro do departamento de futebol como funcionário do clube. Mas é uma vida longa, e quando você fala assim que não vive sem, eu nunca parei. Quando eu saí do Operário ano passado, que eu fiquei dezembro em casa, eu quase fiquei maluco. Não tem como. É um ritmo alucinado que a gente vive, e dezembro, quando acho que não tem futebol, que não tem férias, é a época que a gente mais trabalha, e eu passei esse tempo em casa, então foi desesperador, assim, que você não consegue. O máximo que você pega no futebol, na nossa rotina, é 2 períodos de folga, pô. Você não consegue, se imaginar ficar 5 dias fora é uma loucura. Você não tem o que fazer. Assim. É insano demais, né? O futebol é muito insano. E aí você falou sobre a tua trajetória, né? Que não é de uma década ali, é de fato você trabalhando dentro do clube, né? Dentro do clube. Falando um pouco mais antes, né? Iniciando, como é que foi esse teu início no futebol? Como é que foi esse teu contato? Onde é que você começou ali a gostar de fato do futebol? Me conta um pouco mais desse teu início, né? Desse teu despertar no futebol, Daniel. O futebol é apaixonante desde sempre, né? Quando você é criança, você já é apaixonado pelo futebol. Eu nunca joguei, nunca, ainda bem, né? Não me aventurei, senão ia passar vergonha, então não fui. Mas sempre gostei, sempre acompanhei muito, né? E aí, em 2003, eu tive esse convite para trabalhar numa empresa de um amigo meu, na época, que estava começando, assim, essa história de agenciar atleta. E a gente acabou tendo muito sucesso, assim, teve uma década de muito sucesso. Trabalhei com muitos atletas de alto nível, assim, então foi uma experiência muito boa. E como a gente fazia em parceria a gestão do departamento de futebol, foi onde eu adquiri toda a experiência que eu tenho hoje, que acabou envolvendo todos os departamentos do clube. Então,
toda a parte burocrática, toda a parte de análise, toda a parte técnica, tudo que eu aprendi foi pelos profissionais que eu conheci, que convivi, vi muito profissional começando, aí ainda até brinco, né, que eu tô ficando velho, eu vi jogador começando na base que já parou, já está virando treinador, então a gente vai adquirindo essa experiência o futebol é engraçado, como qualquer outra profissão também, acho que a rotina vai te dando a experiência, né, então, mas o futebol, eu acho que não tem escola nenhuma que ensina o que a gente vive dentro de um clube. Mas não foi algo planejado, não, né? Não teve um Nada. planejamento de carreira, não, né? Foi acontecendo, né? Durante os anos foi acontecendo. Você vai aprendendo, você vai conhecendo as pessoas, as coisas vão puxando, vai puxando. Eu descobri que eu nunca tinha ficado desempregado. Quando aconteceu de eu ter parado, que as pessoas começaram a pedir meu currículo, eu falei, porra, nunca tinha feito um currículo. Isso agora, final de 2022, quando eu saí do Operário, que começou a pedir meu currículo, eu falei, cara, eu nunca tinha feito. Sempre fiquei muito tempo nos lugares que eu passei. 20 anos de futebol, eu posso dizer que eu trabalhei nessa empresa por 11 anos, Paraná 6, Operário 3. Aí esse ano que eu fui fazer a consultoria no Uberlândia, o CSA, que eu cumpri meu contrato 7 meses, que era fazer a Série C, fiquei lá esse ano. E agora estou no Água Santa desde outubro. Saí do CSA direto para cá também, não parei. Todo clube que eu saí, eu fui direto. Saí do Uberlândia direto para o CSA direto para o Água, e aqui eu estou encantado com o projeto, que é diferente mesmo, que é gostoso. O Água Santa, a água é um pouquinho diferente, né? A água é mais limpa do que a de muitos lugares. Agora você falou sobre esse trabalho de consultoria, né, que você fez ao longo da tua carreira, você trabalhou agenciando, depois consultoria dentro do clube. Como é que funcionava isso, né? Como é que funciona esse lado do futebol que também existe, que muitas vezes é pouco explorado, né? Muita gente tem curiosidade, e como você teve essa vivência, como é que funcionava isso, essa tua consultoria? Se você levar em consideração todos os departamentos e tudo que envolve o futebol, eu até brinco, assim, tem atleta que passa a vida inteira jogando bola, 30 anos, chegando no clube todo dia, quando para, ele não tem ideia do que acontece no dia a dia, porque é muita coisa que acontece até a hora que o árbitro apita. Quem olha de fora acha o futebol glamuroso, pô, é bacana, é legal, é viciante, a gente tá aqui, é apaixonante, mas a rotina é desumana. Você não tem feriado, você não tem Dia dos Pais, você não vê filho nascer. A minha filha mais nova hoje está com 8 anos, acho que esse ano foi o último ano de Dia dos Pais que eu frustrei ela na escola, que ela sabe que eu não vou, mas no fundo ela ainda fica procurando para saber cadê meu pai. Isso é coisa que ninguém vê. Então, a gente trabalha muito e envolve muita coisa, né? Muita coisa. Parece fácil, parece que é só o jogo, mas envolve muito. Envolve pela escolha das pessoas, envolve pelos processos que você tem que ter dentro de um clube, por fisioterapia, departamento médico, fisiologia. A escolha dos profissionais é muito importante. A gestão dessas pessoas. Então, a gente vive num meio onde joga 11, mas a gente vive num dia a dia com 90 pessoas em média, todos os dias, que fazem o futebol. E todas são importantes, todas, a tia da cozinha, a tia da lavanderia, o roupeiro, o massagista, tudo isso para fazer a engrenagem do futebol funcionar, e são esses profissionais que fazem acontecer. Eu costumo falar assim, a história do clube é construída pelas pessoas. As pessoas que estão naquele momento no clube que fazem a história, que daqui 100 anos alguém vai estar falando, 100 anos atrás ganhou isso, conquistou aquilo, mas foram essas pessoas que tiveram ali que passaram. E esse talvez seja o maior desafio de um clube de futebol, que é criar esse ambiente saudável. O resultado do campo é reflexo do ambiente que a gente constrói aqui fora. Então, se você consegue construir um ambiente, você vai ter o resultado. E esse é o maior desafio, é uma coisa assim, se você vai para tirar férias com a tua família, com 5 dias numa casa trancado, dá 5 dias vocês estão se matando. E aí você tem que conviver com 90 pessoas que são e tempo integral, não é que nem um trabalho normal, assim, não desmerecendo as outras profissões, mas a intensidade que a gente convive dentro do futebol é muito grande. Por exemplo, agora a gente estava concentrado fazendo a pré-temporada em Guararema, por sinal, um lugar maravilhoso, que a gente teve o privilégio de ficar, graças à diretoria desse clube também, que investe muito em condições de trabalho. A gente concentrou dia 15 de dezembro.
A gente saiu anteontem, né? Ontem foi nosso primeiro dia de treino em Diadema. Então, a gente ficou 25 dias concentrado, tomando café da manhã junto, almoçando junto, passando o tempo todo junto. Então, a gente conseguiu, graças a Deus, construir um ambiente muito gostoso e prazeroso. Já estou até sentindo falta da pré-temporada, mas é um desafio grande. Você criar essas conexões entre as pessoas, talvez esse seja o maior desafio, muito mais importante do que contratar atleta, que às vezes confunde-se um pouco, que a função do executivo é só contratar, mas o gerir as pessoas no dia a dia talvez seja o maior desafio. Não gerir só crise. Gerir crise às vezes até é fácil. Ou gerir as pessoas que geram a crise que é difícil. Então você tem que saber estimular todas as pessoas para que todos se sintam parte do processo e importante. Na minha visão, né? Eu sei que tem outros gestores que pensam diferente. Agora, Daniel, você falou que sempre trabalhou embarcado, né? Sai de um, vai para outro. E assim, diferente do diretor estatutário, né? Você é um profissional que vive do futebol. Não tem uma ligação afetiva com o clube que o contrata, né? Pelo menos inicialmente, né? Mas precisa... Mas tem. Sempre tem. Mas precisa desenvolver essas habilidades emocionais empáticas, né? E ter esse sentimento de dono, né? Para que não fique alheio ao processo, né? Que você vai ser inserido. Como é que é a sua adaptação a diversos clubes e contextos, né? Como é que você busca enraizar as suas emoções para que você fique imerso ao que está acontecendo no clube, né? Você fique, de fato, dentro do fluxo, dentro do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo da mesma balada, né, do que está acontecendo. Uma situação bem difícil, assim, né? Porque geralmente você chega num clube, você tem alguns vícios, você tem pessoas que estão ali, que são importantes no processo, que fizeram uma história ou que já vieram de momentos vitoriosos dentro do clube, e que você tem que evitar de sofrer uma rejeição na tua chegada, porque isso você tem uma rejeição de quem faz o dia a dia. Eu não faço nada sozinho, pelo contrário, eu não consigo fazer nada sozinho, eu preciso de todos. Então, eu tento chegar, é sempre muito difícil, mas eu tenho que chegar e cativar as pessoas. Eu preciso que as pessoas estejam confiando em mim e confiando nelas, e eu tenho que passar a confiança para elas. Então, quando eu chego, tem sempre uma desconfiança. O pessoal sempre... Quem não conhece, né? Quem não me conhece ou já não tirou informação minha, vai sempre... Mas isso ajuda muito, a informação ajuda muito, tá? Você já chega sempre já com uma barreira já destruída, porque as pessoas vão tirar a informação. Como é que é o Daniel no dia a dia? Sempre vai perguntar para alguém que já trabalhou comigo. Então, eu já chego sempre assim, já com o pessoal com a guarda baixa. Mas é importantíssimo agregar as pessoas no futebol. Eu sempre uso um exemplo assim que isso não é só no futebol, é em qualquer empresa, acho que qualquer pessoa que exerce uma liderança tem que pensar desse jeito. Você chegar para um colaborador teu, para um funcionário, para um staff, você, em qualquer empresa, você ser aquela liderança onde ninguém tolera, que ninguém aguenta, não faz sentido os teus pedidos. Então, quando você pede alguma coisa, na cabeça do cara, às vezes não faz sentido, ele faz de mau gosto. Eu chamo alguém na minha sala e a pessoa, não importa qual função, eu falava, eu preciso que faça isso para mim. O cara vai fazer porque o cara vai respeitar a hierarquia e tal, mas ele vai virar as costas para mim e vai sair me xingando e vai fazer de qualquer jeito. Só que ele não está fazendo de qualquer jeito para mim, está fazendo de qualquer jeito para o clube e para o contexto todo. E se todas as pessoas estiverem nessa mesma vibe, no final do processo, a gente vai ter um resultado meia boca geral, né? Um meia boca bem grande, porque todo mundo vai estar fazendo meia boca. Se eu consigo manter as pessoas motivadas, e aí motivar não é reconhecer financeiramente, porque às vezes você tem nos clubes pessoas que recebem muito pouco, você não consegue mudar essa política. Se eu consigo motivar essas pessoas de alguma forma, de elogiar, de a pessoa ver que eu estou vendo o que ela está fazendo, ela perceber que eu estou reparando no que ela está fazendo e eu elogiar e falar parabéns, ou vou te dar uma condição melhor de trabalho, precisa disso, daquilo, para facilitar a tua vida. E a pessoa se sentir importante, quando eu pedir uma coisa para ela, ela vai se entregar de corpo e alma e vai entregar mais do que ela é capaz de entregar, vai entregar 110% do que ela tem. Se todos no processo, dessas 90 pessoas que tiverem no nosso dia a dia, tiverem nesse mesmo sentido e entregando além do que pode entregar, o resultado no final vai ser muito melhor.
Então, é nisso que eu acredito, é isso que eu tento fazer toda vez que eu chego num clube. Eu tento cativar as pessoas, conquistar a confiança delas e fazer com que elas mesmas confiem nelas, que elas tenham autonomia para trabalhar e que elas podem fazer o melhor delas. E acho que esse é o caminho. E o executivo, né, tem esse rótulo, né, de contratador de jogador, vai muito além, né, disso, né, como a gente está conversando aqui. Ele também tem que, como ser um cara que está monitorando, né, está olhando todos os departamentos, ele tem que ter, por exemplo, um olhar clínico, um olhar holístico de como é que está o capital intelectual, né? Como é que os departamentos eles estão assessorados, né? Se tem profissionais que atendem às necessidades também, né? É um fato que muitas vezes é negligenciado pela mídia, né? De entender também esse papel do executivo, que ele também vai ter que olhar para a parte de bastidor, para a parte de contratação de fisioterapeuta, para a parte de contratação de nutricionista. Como é que é também o teu olhar nesse sentido, né? Nesse por trás das cortinas, né? Que a gente fala, né? Você já falou que pretende, gosta de ter uma relação muito humanizada, de dar confiança. Mas como é que funciona também esse processo de contratação, de olhar para os profissionais que estão dando o suporte para o futebol, né? Dando o suporte para os atletas de alto rendimento? A escolha do profissional é sempre muito importante, assim, porque o profissional, seja um fisioterapeuta, um treinador, um atleta, é uma condição melhor de trabalho também para quem já está no clube. Então, eu trazer um profissional, um fisioterapeuta de nível e que sabe o que está fazendo, eu facilito o trabalho de todo mundo. Eu não posso... É lógico, tem que ser uma pessoa agradável, tem que isso me preocupa muito. Me preocupa muito na hora de escolher, assim, alguém que seja uma pessoa fácil de conviver e que seja fácil de contar com uma pessoa, que ela seja prestativa, que ela entenda a realidade do futebol, porque a nossa rotina é muito difícil, então tem que ser alguém que aguente esse dia a dia nosso. Mas eu busco sempre buscar o ser humano, o homem, alguém que o caráter. Às vezes o profissional é muito parecido, assim, seja um atleta, seja um treinador, seja um médico, um fisioterapeuta. Às vezes o nível do profissional é muito parecido. E aí a gente tenta buscar o homem, o cara que vai ser ponta firme, que vai estar com a gente. Quando a gente ganhar, a gente vai ganhar junto. Quando a gente perder, a gente vai perder junto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o futebol é um meio que tem muita vaidade, muito interesse envolvido. A gente precisa tentar se cercar de pessoas boas. Principalmente, isso é o que eu mais penso, assim, atleta, eu falo que, assim, atleta também é muito parecido e vai ter uma característica, outro vai ter outra, mas dentro daquela competição os níveis são parecidos, a gente precisa buscar o atleta aqui, principalmente quando a gente tem uma estrutura talvez um pouco menor, a gente precisa ter alguém que chegue e que abrace, e queira estar aqui. Eu sempre falo assim, tem que buscar as pessoas que mereçam estar onde a gente está. Não adianta a gente insistir, não adianta a gente querer fazer loucura para forçar alguém a vir. Eu preciso estar cercado de pessoas que queiram estar onde a gente está. Acho que isso agora, é o principal. Não, verdade, né? É a questão, porque a gente, de fato, observa que o mercado hoje está muito competitivo, né? Então, a gente observa que cada vez mais o diferencial competitivo das pessoas é a questão do lado humano, a questão da adaptabilidade, de se adaptar ao contexto do futebol, por exemplo, né? E falando de processo de contratação, algo que me chama muito a atenção é como é que tem sido feito esses processos de contratação, por exemplo, de executivo, né? No futebol brasileiro, que tem passado por uma certa mudança, né? Antes era com base de indicação, ligou ali, foi ele que me atendeu, então vai ser ele que vai vir. Como é que foi esse processo de contratação no Água Santa? O que é que te chamou a atenção, te despertou a atenção para aceitar esse projeto? Me conta um pouquinho mais desse início, né? Essa fagulha que foi para que você firmasse o contrato com a Água Santa. O projeto do Água Santa, assim, me seduziu muito, assim. Quando eu estou chegando ao fim do meu contrato no CSA, eu tive algumas, graças a Deus, né, algumas propostas, assim, de alguns clubes. E o Paulo, presidente do Água, me liga no dia que encerra o meu contrato com o CSA, que eu estava já com algumas viagens já marcadas, algumas entrevistas com outros clubes para ir para
para tentar decidir a minha vida, para onde eu ia. E o Paulo me liga, a gente ficou umas, sei lá, se eu falar 2 horas, talvez exagero, porque eu também falo muito, eu sou muito curioso, antes de eu tomar a decisão, eu quero saber detalhes, que acho que até ele ficou assustado, porque eu perguntei muita coisa para ele. Só que o Água Santa chamou muita atenção, assim, pelo projeto, por vários fatores assim, que me atraiu o Água Santa, até deixa de lado a questão financeira, tudo, é projeto de vida. Primeiro por ser, assim, um clube que vem crescendo, um clube que vem numa ascensão muito grande. Então, é sempre bom você trabalhar num clube onde você tem bastante coisa para fazer. Você tem muita coisa para mostrar serviço, porque você tá crescendo, você está evoluindo, você está estabelecendo processos. Um clube que tem uma diretoria sensacional, única, que vocês têm essa diretoria que trabalha 100% em função do clube, a gente não tem oposição, a gente não tem ninguém que trabalha contra, não tem ninguém no barco remando para o outro lado, a gente está todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo. Isso é o principal, assim, que me ajudou muito a tomar minha decisão de vir para cá. Você vê que é uma transparência, com uma ambição de todos de crescer, todos querendo a mesma coisa, então o Água nunca vai ser prejudicado por alguma questão política ou por alguma questão de interesse, nada, não vai ser medido esforço para colocar o Água onde a gente acredita que vai chegar. Então, assim, o mercado de São Paulo, que é muito atrativo, sempre tive vontade de trabalhar aqui. Eu sou de Curitiba, então a minha carreira praticamente toda, dos 20 anos que eu tenho, fiquei 19 anos no estado do Paraná e no último ano que eu saí. Então, eu queria muito entrar em São Paulo. E pela evolução, assim, por ter sido vice-campeão, por tudo que é um campeonato paulista, por tudo que representa, pela visibilidade, pela condição de trabalho que você tem, de poder ser mais atrativo para mim e para os atletas, então fica mais fácil para você poder contratar, porque a concorrência é muito, muito, muito grande entre os clubes. A gente briga sempre pelo mesmo atleta, sempre brinca assim, você monta uma lista lá com 100 atletas para contratar, você contrata o 100º, porque a concorrência é muito grande, você sempre sofre para contratar. E esse basicamente, assim, a minha escolha foi feita nisso. A conversa com o presidente foi muito boa, assim, naquele dia, então eu tava com ele com espírito bom, eu com espírito bom, assim, a gente bateu muito a nossa ideia e eu senti muita firmeza e muita segurança de poder vir para cá. É sensacional, assim, quem veio em jogo do Água Santa, quem vive em Diadema, você consegue sentir a energia que tem aquele lugar, é fantástico mesmo. Energia de pertencimento, né? A comunidade, o pessoal gosta, curte bastante o Água Santa. Agora, Daniel, entrando um pouco mais nas questões gerenciais, né? Você chega no Água Santa para encabeçar, né, juntamente de outras pessoas, esse projeto para 2024. Mas como é que você, em relação a procedimentos gerenciais, ferramentas de controle, protocolos internos, o que é que você encontrou no Água Santa e o que é que você vai buscar aperfeiçoar e inserir na sua gestão nessa temporada? O Água Santa é um clube que vem crescendo já há muito tempo, então ele já é um clube organizado. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para fazer, mas ele já é um clube organizado e já tem profissionais lá dentro que trabalham. Não sou eu que vou ajudar, você é só mais um colaborador nesse processo de crescimento. Eu sou meio metódico, meio perfeccionista, tudo tem que ter planilha, tudo tem que ter e-mail, tudo tem que ter horário. Então eu sou muito organizado nisso, que o futebol acaba deixando a gente disciplinado, é sempre quanto tempo, é sempre imediatamente, é sempre no horário. A gente perde até a noção, assim, porque a gente está no domingo, você quer ligar para os outros, as pessoas têm vida normal, a gente não tem noção disso. A gente é todo dia segunda-feira, então o futebol é muito disso, desse imediatismo, né? Então é dinâmico demais. Então os processos que a gente tenta colocar ali a gente tem avaliado muita coisa, assim, e é estruturar. A gente tem um staff muito enxuto, a gente trabalha e consegue tocar o futebol assim com um staff muito enxuto, mas esse ano é o primeiro ano do Água com um calendário nacional, um calendário de ano cheio, né? Então é um desafio maior, a gente precisa evoluir nesse sentido de processos, mas o clube vem investindo pesado nisso,
A gente não escuta não para nada, né? Precisar de qualquer coisa, a diretoria está disposta a fazer. O clube hoje vive a gente está numa reforma absurda no estádio, um crescimento muito grande. Tocou todo o gramado, colocou iluminação que não teve, está construindo o hotel, está construindo o refeitório, os vestiários todos novos, sala de imprensa. Então a gente está, esses 3 meses que eu estou aqui, eu só vejo o clube crescendo. Então, o que for necessário para acompanhar esse crescimento, a diretoria não mede esforço para fazer. Tem se organizado muito, não vejo muita dificuldade assim, nos processos que já tinha aqui, mas alguma questão de organização, a gente, mais pelo espaço físico, que a gente ainda está se adaptando por causa da obra, né? Mas está no caminho certo, assim, tá? Os processos têm evoluído e a comissão que está aqui hoje é uma comissão muito experiente, uma comissão que o Bruno Pivetti é um treinador inteligentíssimo, também já rodado e que ajuda muito a estabelecer novos processos na parte nossa do dia a dia do departamento de futebol. Né? Na parte gerencial do clube, tem que tirar o chapéu para a diretoria, porque a forma que eles administram aqui é invejável. Né? Acho que isso aí eu não posso nem querer dar palpite e falar assim, acho que vocês estão fazendo errado, porque em 10 anos eles estão onde estão. Então, é um clube que veio do amador há 10 anos atrás e está onde está hoje, vice-campeão paulista e cada vez mais estruturado. Nessa parte, a gente não pode se queixar de nada. Na parte do departamento de futebol, que eu te falei, a gente vai colocando processos no dia a dia, com a comissão técnica, mas nada de mudança radical. Não. Tanto que os funcionários que já estavam na casa, diga-se de passagem, tem todo o mérito. Não foi por acaso que eles foram vice-campeões, porque a equipe que tem aqui de trabalho é muito boa. Eles se desdobram, cada um faz 3, 4 funções, mas pessoas que trabalham e sabem o que estão fazendo. Então, encontrei um cenário muito positivo aqui, muito positivo, muito organizado. Esse aspecto, né, de ter uma equipe de trabalho enxuta, facilita muito também a comunicação, né? Além da questão política, né, que não tem esse lado de guerrilha, ter uma equipe enxuta faz com que a comunicação ela seja mais fluida, né, mais rápida, o que agiliza muito a tomada de decisão, né, dos processos, né, Daniel? Muito, tomar decisão você não trava em alguns processos no dia a dia por questão de burocracia. Porque às vezes você tem uma equipe muito grande onde cada um só vai onde tem que ir, né? Ninguém passa daquele limite, dali para frente é com outro. Então, se você tem um processo, funciona também, não estou dizendo que está errado, você pegar um clube grande que tem 400 funcionários, vai funcionar dessa forma, mas é assim que tem que ser. E a gente tem que valorizar muito mais esses profissionais que estão com a gente aqui na Água Santa, porque a gente acaba se adaptando para fazer acontecer, então todos eles conhecem da área deles e muito mais. Então, você não esbarra na burocracia, mas não quer dizer que isso está errado, né? Ter a burocracia dentro do clube. Agora, você falou sobre a questão do primeiro ano, né? Desses 10 anos de Água Santa, que vai ter um calendário nacional, um calendário cheio. Como é que funciona, né? Como é que está sendo planejado o futebol para a temporada, né? Como é que vocês também estão lidando com a questão da janela de transferências, que é uma novidade assim para vocês, no caso, porque vocês vão ter o calendário cheio, então vocês vão ter que trabalhar mais com essa janela, né? A janela agora abriu no dia 11, depois fecha ali em abril, depois volta a abrir em meados de julho, né? Então, como é que vocês estão trabalhando nesse aspecto da janela e também de todo o planejamento do futebol? Como é que tem sido esse processo do Água Santa? A janela hoje ela funciona ainda na Série A e Série B. A gente não vai ter esse problema, né? É só a Internacional que funciona normal para qualquer clube. A Internacional, quem for vir de fora, vai ter que... O nosso planejamento a gente tem um desafio muito grande esse ano, uma responsabilidade muito grande e um desejo de que esse ano seja o ano que marque mais uma vez a história, né? A gente tem um Campeonato Paulista, onde a gente teve o retorno de 15 atletas remanescentes da campanha do vice-campeonato, que tem uma base muito boa. E aí a gente foi no mercado buscar atletas pontuais e para reforçar ainda mais o elenco em comparação ao que era o ano passado. Né?
A gente, graças a Deus, conseguiu fechar o elenco muito cedo, foi muito rápido, assim, então a gente foi para a pré-temporada já com 98% do nosso elenco fechado, então está todo mundo já trabalhando em sintonia já todo esse tempo, não é aquela coisa de cada dia está chegando um, está chegando dois, então já está todo mundo aqui inserido no processo desde o começo. A gente entende assim que o nível do Paulista e o nível do nosso elenco são atletas de um nível acima da Série D, e muitos deles acreditam no projeto do Paulista, mas a gente não consegue segurar para a Série D. A gente tem a intenção de, na Série D, permanecer com pelo menos, a gente vai fazer um esforço com pelo menos 50% desse elenco, e aí reforçar pontualmente para a Série D, com atletas com o perfil da Série D. Não acho nada absurdo, assim, se a gente consegue seguir esse planejamento, a gente sai na frente de muita gente. É uma competição muito difícil, né, a Série D. A gente ainda tem a Copa do Brasil, no meio do caminho, tem a Copa do Brasil pela primeira vez também, vai jogar a Copa do Brasil. Então a gente está muito esperançoso nesse ano, a expectativa é muito boa. Assim. E essas competições são muito importantes também para viabilizar financeiramente o clube, né? Você avança numa Copa do Brasil ali, vai ganhando, claro, financeiramente, mas vai ganhando também desportivamente, né? Porque a marca Água Santa vai aparecendo, vai ficando mais viva na mente do povo brasileiro e, claro, também dos jogadores. Então, também é uma competição muito importante. Agora, Daniel, além da comunicação e do relacionamento interno, né, o executivo precisa se comunicar e se relacionar com o ambiente externo, né? Como é que é a sua relação com empresários e clubes de futebol? Como é que isso tem ajudado, por exemplo, na montagem de elenco do Água Santa? Isso ajuda muito, né? Esse relacionamento, esse network tem que ter. Não tem como você exercer uma função dessa, onde você tem que montar o elenco, sem ter esse relacionamento. Isso, como eu te falei, não vai ter lugar nenhum que vai ensinar você a ter, né? Não vai ter você só vai adquirir com o tempo, com a experiência. Como eu fiquei muito tempo no futebol, graças a Deus consegui criar uma rede muito boa de relacionamento e muito bem recebido por todos sempre, seja clube, seja presidentes, seja diretores, atletas que já trabalharam comigo ou que eu conheço por algum motivo. E os empresários que fazem a roda girar, né? Então você tem que se relacionar muito bem com todas as pontes. Muitas vezes assim a gente consegue sair na frente, ter uma vantagem numa concorrência, porque você está sempre na concorrência, por isso que é sempre sigiloso, o pessoal da imprensa quer saber que é informação, a gente tenta esconder o máximo possível durante uma negociação, porque tudo pode atrapalhar enquanto você não assina. Eu sempre falo que o futebol só tem duas coisas certas, é o dinheiro na conta e o nome no bid. Se não fizer isso, não fez negócio. Então a concorrência é muito grande. E muitas das vezes, assim, você consegue convencer o atleta pelo projeto, mas muito pelas pessoas. É o que tem acontecido no Água Santa. Muito atleta vem ou por mim, ou pelo presidente, ou pelo Bruno, alguém que já trabalhou com ele, ou algum outro atleta que está aqui. Então, você consegue, dessa forma... Vou dar um exemplo, assim, né? Até não gosto de citar, falando do tempo de agora, mas quando eu chego no Operário em 2020, no meio da pandemia, eu saio do Paraná e vou para lá, né? Todo mundo falou assim, você é maluco, sair do Paraná e ir para o Operário. Ninguém nem sabia quem era o Operário na época. E na minha chegada teve um atleta que me ajudou muito a mudar o patamar do Operário, no nível de contratação e do nível de visibilidade, assim, para os atletas e para o cenário do futebol em si. Que é o Roger, que era centralmente que era do Corinthians, da Ponte, né? Muito amigo meu, que hoje é treinador. Mais um que eu vou começar e já é treinador, então eu tô ficando velho mesmo. E aí o Roger estava na Ponte, eu ligo para ele e falo, pô, vamos, vem me ajudar. Aí ele topou e foi. E aí ele virou, assim, lógico, né, não vou dizer uma celebridade, que ele sempre foi. Mas ele ia pro microfone e não cansava de falar bem do clube. Ele virou uma referência. Então eu ligava para algum atleta, o atleta ligava para ele, falava, pô, e aí, como é que é aí? Aqui é bom demais. Pode vir, não sei. Isso me ajudou muito. Então esse tipo de coisa que você consegue
esse tipo de artifício que você tem, assim, de mecanismo para facilitar o trabalho, um convencimento, numa contratação. Então, você tem que ter esse relacionamento, tem que se relacionar bem, tem que tomar muito cuidado, porque o assédio é muito grande, então, essa função que a gente está hoje, é muita gente se oferecendo, é muita gente querendo, então você tem que tomar cuidado para não ser injusto com ninguém, para não ser nem arrogante, nem mal educado, porque o mundo do futebol é muito pequeno. Hoje eu posso estar aqui, amanhã não sei onde que eu vou estar. Essa pessoa que está hoje me oferecendo, se oferecendo para vir para cá, que eu não posso trazer por vários motivos, ou por questão técnica, ou por questão de financeira. Eu não sei onde ela vai estar amanhã, então talvez eu possa precisar dela amanhã, e isso acontece muito. Uma roda gigante que não para. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Então, você tem que tomar muito cuidado com as decisões e tomar muito cuidado para não ser injusto com ninguém. Agora, Daniel, você falando sobre a questão na resposta anterior, a questão que vai tentar segurar, né, 50% do elenco do Água Santa para o restante da temporada, né, para a competição da Série D. Como é que vocês estão pensando na questão do perfil também, né? É muito discrepante também o aspecto financeiro, né? Vocês vão ter a entrada do recurso para o Campeonato Paulista, que é um recurso alto, mas depois vem para uma Série D que, de fato, é uma competição deficitária, né? É uma competição que não se paga. Isso também atrapalha o planejamento de vocês. Como é que vocês estão tentando equacionar tudo isso para essa temporada ser uma temporada de muito êxito? A gente tem que sempre ter o pé no chão, né, com questão de orçamento. A gente tem que ter muita responsabilidade. Isso que você falou é mais pura verdade. A gente tem um orçamento para Campeonato Paulista e a gente tem o Campeonato da Série D, que é deficitário para qualquer clube. Então a gente tem que ser criativo e não querer fazer loucura para poder onerar o clube e deixar uma herança que ninguém quer ter. Então a gente sabe dessa realidade. O perfil que a gente vai buscar realmente é atleta mais barato, atleta promissor, atleta da competição, com outras características, mas o principal, sim, a gente tem, que é, se a gente consegue manter essa base 50% que eu comentei, a gente já tem um começo, mas a gente tem a comissão técnica que permanece, a gente tem a nossa staff que permanece, então o trabalho vai continuar sendo feito, você vai trocar algumas peças, mas você vai continuar seguindo a mesma linha de trabalho. E que, para mim, não faz outro sentido no futebol o sucesso de um clube que não seja a continuidade. A continuidade do trabalho é o que vai ditar o que vai acontecer. E a gente tem vários exemplos hoje no Brasil acontecendo. Tem que perder aquela situação de que a paixão, a pressão do torcedor, ou da imprensa, ou da questão política do clube, você muda toda hora. Você não pode mudar o comandante toda hora, você não pode mudar o treinador, ou o executivo, ou tirar 3, 4 jogadores porque perdeu um jogo. Você tem que tomar muito cuidado para não condenar o projeto porque você pensa com o coração. A gente tem que ter pé no chão e saber entender os momentos. A gente vai oscilar, o ser humano oscila, é natural. Como eu estava te falando, você falou de conhecer as pessoas no dia a dia. Você chega no clube e você sabe quando a pessoa não está legal. A gente passa mais tempo lá do que em casa. Então, se você chegar em casa e ver que a tua esposa não está bem, você sabe que ela não está bem. Você vê que teu filho está com alguma coisa que está quieto, você sabe que ele não está legal. E no nosso dia é a mesma coisa. Quem chega lá, a gente sabe que ele não está com algum problema, a gente tem que tentar resolver. Mas voltando no assunto, essa diferença de orçamento, a gente vai ter que ser muito criativo, mas acho que a gente tem vários atrativos para poder entrar muito forte na Série D, muito forte mesmo. Nosso objetivo é entrar para brigar mesmo, entrar para ser competitivo e se tudo der certo, a gente brigar pelo acesso. Esse é o nosso objetivo. Ainda falando sobre o aspecto da montagem de elenco, o Água Santa já possui um departamento de scout ou vocês utilizam a questão do banco de dados, por exemplo, da comissão técnica, o teu banco de dados, a vivência que vocês têm no mercado? Não, a gente tem tudo, né? Tem tudo isso. Tem o meu banco de dados, tem o banco de dados da comissão, do treinador, do auxiliar técnico, e a gente tem um departamento de análise, que também trabalha dia e noite. Eu nunca vi ter gente que for para trabalhar tanto igual um analista, viu? O analista parece que ele não está fazendo nada, que ele está ali, está vendo vídeo no YouTube, você tá o dia inteiro, coitado. Esses são os caras que mais trabalham, roupeiro, analista, massagista,
não tem ideia que esses caras trabalham. Não tem como. E aí a gente tem esse departamento, muito bom, por sinal, muito bom. E é muito disso, assim, na hora de tomar a decisão da contratação, é muito isso, assim, cruzar todas essas informações, debater muito sobre características e sobre os nomes que a gente tem, isso a gente fez muito, e a gente teve tempo para isso, a gente chega no clube em outubro, para poder fazer a pré-temporada em dezembro, então nós tivemos 2 meses e meio para analisar o mercado, para correr, para tentar vencer algumas concorrências. A gente tentou várias frentes, mas a gente está muito feliz com o que a gente construiu, assim, com o elenco. E é baseado nisso, assim, o meu banco de dados, o banco de dados do Bruno, do Ricardo, que é o auxiliar dele, do João, que é o analista. Então, a gente cruzou muita informação para poder chegar no que a gente tem hoje. Tem que ser assim, sabe? E a tomada de decisão tem que ser compartilhada sempre. E a informação hoje ajuda muito a gente, assim, não é só o que a gente viu, o que a gente percebeu do atleta, mas a informação dos profissionais que trabalharam com esses atletas também ajuda muito a tomar decisão. É importantíssimo mesmo. E assim, olhando o elenco do Água Santa, né, você tem jogadores ali que até ontem estavam disputando Série A. Né? O Bruno Mezenga estava no Santos, retornou agora para o Água Santa. Você tem, por exemplo, o Jael, né? Você tem o Neilton tentando recuperar o seu futebol. Como é que também foi... O Neilton é de Diadema, ele cresceu lá, foi o primeiro clube dele. E a mãe dele mora colada na arquibancada do estádio. Ele é de lá. Para ele ele está vivendo um momento assim que, mais que ele tenha passado em clubes de Série A, de um nível assim muito alto que ele sempre viveu, hoje ele está parecendo uma criança, ele está muito feliz. Me conta um pouquinho, se puder, dos bastidores dessas negociações, né? Porque para quem não conhece assim do Água Santa, para quem está meio alheio ao processo do futebol, ver, por exemplo, um jogador como o Jael, ver um jogador como o Neilton, que estava até pouco tempo em contexto de Série A, Série B, tá lá no Água Santa, né? Claro, o Água Santa foi vice-campeão paulista, mas o cara olha assim, pô, como é que esse jogador foi parar ali? Como é que é esse processo de bastidor? Como é que é essa negociação? É muito difícil você chegar até um jogador desse nível? É simples a negociação? É mais fácil? É mais complicada? Como é que funciona o processo de negociação, Daniel? Facilita muito quando você está num clube igual a Água Santa. Facilita muito. Um clube que, historicamente, sempre pagou em dia. Você não sofre com pagamento. Você tem uma competição muito atrativa, que o atleta está disposto a apostar nele, que ele sabe que é uma competição que muda a vida de qualquer um. Um clube que mostrou para o mercado que é muito organizado e um clube que tem uma visibilidade absurda depois do vice-campeonato. Então, facilita muito. Não é trabalho algum, assim, você faz o contato e você tem uma aceitação muito grande. Assim, às vezes você perde uma concorrência porque às vezes consegue um calendário maior, um contrato melhor, e a gente também trabalha com o pé no chão, não vai fazer loucura financeira nenhuma aqui, até porque eu brigo por uma coisa assim que eu não acho que não deve existir disparidade dentro de um elenco. Acho que todo mundo tem que estar na mesma faixa, todo mundo no mesmo nível, não, a gente tem que valorizar todo mundo por igual. Então, o que mais pesa, assim, que ajuda é a vontade deles escrever. É a vontade, não tem outro argumento para falar assim deles. É porque eles querem estar aqui. Se pegar o Jael foi prestativo e foi receptivo desde o começo. Não, eu quero estar junto. Porque parece que contagia essa energia. Quem viu, a gente ainda tem as imagens do Água Santa fazendo uma final contra o Palmeiras e vendo aquela alegria, vendo aquela energia, toda aquela emoção. É o que o atleta quer se sentir bem, que ele quer estar bem. E do mesmo jeito que tira informação, o atleta também tira. Então, quando você liga para o atleta vai ligar para quem está aqui, para quem já passou aqui, para quem já trabalhou comigo, para quem já trabalhou com o Bruno, para quem já trabalhou com o presidente. Então, eles vão tirar essa informação e vai falar, opa, é lá que eu quero estar. Não tem mais muito aquela, eu quero para um time de camisa. Ninguém mais pensa assim. A gente dá condição de trabalho, o cara quer ir onde ele está se sentindo bem, onde ele sabe que ele vai fazer parte do processo.
Agora, voltando um pouco à função de executivo, né? Porque a gente, ao olhar, ao se deparar o mercado, né? A gente vê, enxerga, né? Vários perfis de executivo, né? Tem um perfil que é o cara que fica mais nos bastidores, mais administrativo, tem um cara que é mais do campo, e tem a mescla dos dois mundos, né? Qual é o perfil que você mais se identifica? Qual é o teu ponto mais forte? O que é que você gosta de fazer dentro da pasta de executivo de futebol? Eu me vejo nesse que você falou, um pouco dos dois, né? Eu gosto muito da parte administrativa e muito da parte de campo. Então, eu tento estar sempre nos dois pontos, assim. Às vezes eu sou muito, não é centralizador, mas eu gosto de estar envolvido em tudo. Eu quero estar sabendo tudo que está acontecendo e quero ajudar. Estou sempre ali querendo ajudar. Mas o que eu mais gosto, assim, é de gerir as pessoas, é de estar confiando com as pessoas. De estar fazendo essa gestão e vendo o resultado disso, sabe? Isso para mim é o mais importante. Então, dificilmente vai me ver trancado numa sala isolado, não vai. Se colocar uma sala para mim, eu vou usar muito pouco. Vou ter uma mesa, uso, lógico, estou sempre com o meu computador ligado em cima de uma mesa, sempre, o tempo todo fazendo alguma coisa. Mas eu vou estar dentro do vestiário, eu vou estar na beira do campo, eu vou estar conversando, eu vou estar participando de todos os processos, assim. Então, esse é mais o meu perfil, assim, muito mais de estar envolvido em todos os processos e sempre disposto a ajudar, né? Como eu te falei, eu não faço nada sozinho, nada, não tem como fazer nada sozinho. Então, eu tenho que estar ali para ser o suporte e defender quem está ali, brigar pelas nossas condições. E é mais nesse sentido que eu trabalho. Você falou sobre relacionamento, né? A questão de estar ali no campo e, de fato, um relacionamento muito forte que o executivo tem no campo é com o treinador, né? E em muitos momentos ele tem que fazer uma espécie de blindagem, né, do treinador, principalmente quando está em um clube de maior pressão, onde a imprensa é um pouco mais atuante, onde a torcida cobra um pouco mais. Como é que é o seu relacionamento com os treinadores que você já passou em clubes, também agora com o Bruno Pivetti na equipe do Água Santa? Como é que me conta um pouquinho desses bastidores de relacionamento? Como é que você é no trato com ele? Você é um cara mais incisivo? Você é um cara que pondera em alguns momentos que você tem que falar um pouco mais, e outros tem que dar um recuo para ouvir também o lado do treinador, blindar o cara quando tem que ser preciso. Conta um pouquinho aí, Daniel. Eu tenho um relacionamento muito bom assim, com os treinadores. Eu gosto muito de estar com eles e gosto. Tem treinador que eu já trabalhei 3 vezes, 4 vezes. Então eu gosto de dar condição de trabalho para eles. Uma coisa que eu falo, assim, até o Marcelo Cabo, que estava comigo agora lá no CSA, falava muito. Assim, você tem um jeito diferente de trabalhar. Você tá junto e você não tá. Você tá muito tranquilo, você tem um jeito muito sereno, muito pacato, então deixa a gente muito confiante para trabalhar. A gente não fica com receio do que eu vou fazer no campo ou no treino e quem eu vou escalar, porque você não vai me questionar. E aí, não é porque eu não gosto de escalar, não vou, longe de mim, não vou. A função dessa é do treinador. Quem vai para o campo está ali porque sabe o que está fazendo. Então eu vou deixar trabalhar. Eu vou dar condição de trabalho, eu vou defender, eu vou dar suporte, vou entender. Então a minha relação é sempre criada nisso, assim. Tem que ter um elo de ligação muito forte entre executivo e treinador, porque é o que faz acontecer. Tem que ter. Se você tem essas duas funções rachadas dentro de um clube, você não dura muito. Ou um ou outro não dura muito. Não tem como. Você tem que ter uma linha de raciocínio assim muito próxima entre os dois e os dois trabalhar junto. Vai junto, tem que ter cumplicidade total assim na minha função do treinador. E é isso que eu vou prezar sempre, assim. Então, os treinadores que trabalham comigo geralmente gostam de trabalhar por ser assim desse jeito. Estou me dando muito bem com o Bruno. O Bruno é um treinador fantástico, inteligentíssimo. O modelo de jogo dele, trabalho, estudioso. Gostando muito deles. O Bruno é excelente, né? Já passou aqui também pelo podcast O Campo Fala. Baita profissional e muita referência, né? O cara que conhece bastante. E você falando sobre essa sua passagem com o Marcelo Cabo, né? Que ele disse que você tá tão junto, mas você passa a tranquilidade, né? Porque
Porque o treinador é uma carreira muito solitária, né? E o cara é bombardeado de todos os lados, e aí o que gera muita desconfiança, porque o futebol é um meio que, às vezes, a vaidade, o ego se faz muito presente, né? Tem gente que puxa o tapete. Então, você Muito. estabelecer essa relação de confiança é importante para dar tranquilidade ao treinador, né? E a gente percebe que, por exemplo, em muitos momentos, é necessário o executivo estar ali junto, estar conversando com o cara, mas também ser um cara que vai fazer alguns apontamentos, né, para corrigir rota, né? Porque às vezes o treinador é muito solitário nesse aspecto e não tem ninguém para dividir, ninguém para tentar fazer um apontamento de fora que está enxergando. Você também é esse cara que em muitos momentos Sim. gosta de fazer alguns adendos para corrigir a rota em prol do próprio clube? Sim, muito, muito, isso sim. Nunca, assim, me meter em questão de parte técnica, jamais, mas é óbvio que eu vou enxergar coisas de fora que talvez eles não estejam vendo, e aí eu tenho que saber abordar e expor isso para eles. Isso sem dúvida, isso tem que fazer. Às vezes também esse momento, o momento de pressão, você oscila na competição, você está fragilizado, você às vezes não consegue pensar direito. E a gente tem que ter esse companheirismo, assim, para a gente poder trabalhar e ter tranquilidade para trabalhar. Uma coisa que ninguém vai ver, assim, é eu mudar o meu jeito, porque perdeu um jogo, perdeu dois, ou ganhou um jogo grande. Eu vou ser sempre a mesma pessoa no vestiário, e isso até os atletas comentam muito, porque eu sou, quando perde, talvez eu seja mais receptivo do que quando ganha. Porque quando ganha, todo mundo vai dar tapa nas costas, todo mundo vai dar moral, então, mas quando perde, aí que eu me preocupo com o que pode acontecer. Então, às vezes a pessoa se fragiliza com uma derrota que pode ser irreversível. Então, eu vou estar sempre ali para suportar, para apoiar quando perde. Lógico, para falar algumas coisas tem que falar. Não, o meu jeito de trabalhar assim não é de chegar no vestiário e gritar, ou bater, ou na porta, ou quando erra, quando acontece algum deslize, não só dentro do campo, no dia a dia, assim, quando tem uma falha, alguém que pisa na bola, eu vou chamar na minha sala, eu vou conversar, eu vou tentar entender, vou tentar ajudar para poder melhorar. Se tiver que dar algum tipo de punição, alguma pena, eu vou dar sem problema nenhum. E isso você não expõe as pessoas, né? Você faz de uma maneira muito mais discreta. Às vezes já fui até criticado por isso, por algumas vezes, falei assim, pô, mas Daniel não dá um grito, não mete o pé na porta. Não vai acontecer, difícil. Prefiro muito mais, eu tô ali no dia a dia, eu tô sei o que tá acontecendo, então eu vou chamar depois e vou falar, o que foi que você fez? Porra, você não faz isso comigo. Você sabe que não é bem assim que funciona. Então é diferente. Meu jeito de trabalhar é diferente nesse sentido. É uma gestão mais humanizada, né? E aí, só que você tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. Não é porque eu sou desse jeito que às vezes as pessoas vão abusar desse jeito, não. Então, eu tô vendo o que está acontecendo. Prefiro começar por esse caminho, mas às vezes você precisa fazer algumas coisas que são uma atitude mais rigorosa. Mas geralmente as equipes que eu pego para trabalhar assim, eu consigo me relacionar bem assim de ponta a ponta com todo mundo. Você trabalhou no Paraná, no CSA, clubes que têm uma categoria de base, né? O CSA tem um trabalho forte de categoria de base em Alagoas, rivaliza bastante com o CRB. Como é que é a tua relação com as categorias de base? Como é que você busca trabalhar? O que é que você busca fazer para estreitar, né, a integração base e profissional? Olha, vou te falar uma coisa, a base é um patrimônio enorme do clube, é um ativo assim que todo mundo tem que entender e valorizar. Às vezes a base é sucateada porque o futebol é muito caro e aí você sempre prioriza o profissional, mas a base é o caminho para o sucesso para todo clube. Então eu sou muito a favor de ter a base próxima, de aproximar os profissionais da base, para a gente ter uma ideologia, uma metodologia no clube, onde todas as categorias trabalham dentro dessa metodologia, onde o que eu quero ter hoje no meu time profissional, pelo menos
35% do meu elenco formado dentro da casa. Isso é o trabalho do clube sendo valorizado. Você precisa formar atleta, precisa formar. E o Água Santa faz muito isso. Né? O Água Santa faz muito isso. A gente tem aproximado muito a base. Já tem feito isso há anos, né? E vai continuar, pode ter certeza. Vai continuar revelando. O Paraná Clube é um outro clube que tinha uma base muito próxima e que revelou muitos atletas. Né? Eu trabalhei com muitos atletas na base que despontaram em alto nível. Então, revelou muito atleta. E era um clube que também, talvez por necessidade, tinha que buscar atletas na base e acabava formando. Mas a base é sempre um desafio. Você fala assim, fazer um comparativo, assim, hoje o Água Santa com o próprio CSA, por exemplo. A base do CSA tem investimento, tem uma estrutura sensacional, mas o principal, que é o nível da competição, a gente não consegue ter lá. A gente tem aqui. Então, hoje, um atleta que estoura a idade do sub-20, que está jogando a copinha, inclusive amanhã tem jogo, né? Tem jogo decisivo amanhã. O atleta nosso que está jogando a copinha, hoje, quando ele estoura a idade, que ele chega no profissional, esse atleta tem, sei lá, 200 jogos de nível na base. De nível. Então, ele chega muito mais pronto no profissional. Você pega o CSA, que tem disputa competições de nível inferiores, não desmerecendo a competição de jeito nenhum, mas porque o centro onde o CSA está hoje, e o Água Santa também. Então, às vezes, o atleta, quando estoura a idade no CSA, quando ele chega no profissional, ele chega mais verde. Ele tem que terminar sua formação no profissional, porque ele vai chegar com uma quantidade de jogos muito menor. Mas jogou com um nível muito mais baixo. Isso eu vi muito na minha vida, assim, do atleta da base, ser o destaque na base, naquela competição. Tá lá, todo jogo goleia, a hora que chega no profissional, você fala, meu amigo, como é que você chegou no profissional? Então, porque não chega pronto. E aqui não, aqui a gente tem uma competição que é um nível muito alto, né? Os adversários têm investimento muito pesado na base, então a gente tem que se adaptar e tem que acompanhar. Não na questão do investimento, mas na questão de nível, né? Então, os adversários ter esse investimento alto nos proporciona a gente ter um teste muito mais forte. Então, o atleta nosso é testado todo dia. O filtro é maior, né? Muito. É isso aí. Isso é importante. Isso é importante porque aí você vai basilando, né? Você, a cada ano você vai aumentando o nível da própria base, você vai tirando, né, aqueles jogadores que estão no nível mais abaixo e vai enxertando com jogadores de nível maior para que, quando chegar no profissional, eles estejam, de fato, já mais bem preparados para assumir a responsabilidade que é jogar dentro de uma equipe como o Água Santa, que é uma equipe muito bem estruturada, como você vem dizendo. Agora, Daniel, entrar um pouquinho mais sobre o aspecto profissional no sentido do perfil, né, da tua pessoa, né? Daniel, você já deu uma deixa que você gosta de monitorar tudo, é um pouco centralizador. Centralizador ou um cara que delega um pouco mais? Como é que é o Daniel na sua vida? Delego, mas estou perto. Eu não consigo fazer nada sozinho, não tem como. Não tem como. Como eu te falei, eu gosto de dar confiança para as pessoas, para que as pessoas façam. Pode fazer. Se depois errar, a gente dá um jeito, a gente conserta, mas faz. Pode fazer. Isso aí eu não tenho problema nenhum. Eu gosto de supervisionar, gosto de estar por perto, gosto de saber o que está acontecendo. Controlar, mas né, a cadeia, né? Eu já sofri muito por ser assim, querer fazer tudo sozinho e abraçar. Cheguei a passei alguns anos da minha vida aí trabalhando 15 horas por dia, porque eu centralizava as coisas. A saúde mental vai para o espaço. Não tem saúde nenhuma. Você acaba com a saúde, não tem como. Então eu aprendi que a gente precisa dividir, não tem como. Eu gosto de saber o que está acontecendo. Eu tenho muita preocupação, ainda mais tem muita coisa que acontece no futebol que você fica sempre com o pé atrás, assim, tudo pode acontecer. Quando começa um jogo, assim, quando o árbitro apita, passa um filme na cabeça, eu falo, será que está todo mundo com condição de jogo? Será que não faltou alguma coisa? Eu fico sempre com esse receio de que alguma coisa pode estar errada. Mas por isso que eu fico em cima, quero saber se está tudo andando legal, se está tudo acontecendo. Mas nada de pressão, assim, nada de falar, faz isso que eu preciso fazer. Não, deixa fazer, faz do teu jeito. Se estiver bom, a gente mantém assim, se estiver ruim, a gente ajusta. Na negociação, como é que é o Daniel Camis, que é um cara que é mais
econômico, um cara que gosta de jogar umas verdezinhas, gosta de blefar. Como é que funciona o Daniel nas negociações? Não, tem sempre que apertar, né? Não tem como. Você tem que economizar. Você tem que apertar os caras e falar, pô, me ajuda, vem aqui me ajudar. Depois lá na frente eu te ajudo, mas hoje você precisa me ajudar. Dinheiro não tem. É sempre assim, tem que sempre apertar, assim, porque a, o custo do futebol é muito caro. Então a gente tem que tentar distribuir o orçamento que a gente tem da melhor forma possível, então não tem como você não se engessar nesse orçamento, tem que sempre estar preso a isso. Tem que ser, né? Tem que ser um negociador ferrenho em prol do Água Santa nesse momento, mas depois vai dando uma afrouxadinha, né? Dando uma soltadinha para que o, os jogadores também fiquem felizes, né? Mas Agora, mas Daniel, é um mercado muito difícil, né? Muito concorrido e às vezes você entra em leilão, às vezes você começa a entrar numa disputa que às vezes não vale a pena. Você vê que vai começar assim, você já parte para outra, porque você não vai ganhar essa briga. o mercado brasileiro está muito inflacionado, né? SAF, Demais, demais, ali, demais, demais. tem complicado muito, né? Por isso que a gente tem visto muitos clubes, por exemplo, recorrendo ao mercado sul-americano porque estão trazendo jogadores em tese comuns com preço mais justo do que tem aqui dentro do Brasil, né? Inflacionou muito, inflacionou demais, assim. De 3 anos. Quem achava que a pandemia ia quebrar com os clubes, que ninguém ia pagar mais ninguém, pelo contrário. Durante e após a pandemia, o mercado inflacionou muito, muito, muito. Valores absurdos. E aí você não encontra jogador, você não encontra. Se sofre para encontrar um atleta dentro do teu orçamento e que esteja disposto a vir, né? E que não vire, às vezes o atleta, como a concorrência é muito grande, o assédio é muito grande, às vezes tem um atleta que tem 10, 12 clubes brigando pelo mesmo atleta. Então esse atleta que podia estar ganhando X, ele já está ganhando 10X porque o mercado deu o preço nele. É uma loucura, né? É uma loucura mesmo. A gente tem alguns exemplos, né? Jogadores que romperam a barreira do 10 gols uma vez ao longo da sua trajetória, pedindo o salário de 300k, né? Você vai para o mercado sul-americano, você encontra um cara que já rompeu a barreira dos 10 gols 3, 4 vezes, pedindo 2 vezes menos. Então tem que ter essa criatividade, né? É. Não é fácil. Eu trabalhei num clube, o Paraná fazia isso. O Paraná fazia uma temporada boa, todo mundo se empregava muito bem. Todo mundo saía, você não conseguia segurar ninguém, porque primeiro que a gente sofria para pagar no Paraná, pagava muito pouco. E aí depois que o cara fazia uma campanha boa, passava 3, 4 anos muito bem empregado. Muito bem empregado. Isso acontece muito. Daniel, a gente chegou ao final aqui do nosso bate-papo. Acho que deu para a gente entender um pouco mais do teu perfil, um pouquinho de como é que tem sido o teu trabalho aí no Água Santa, um projeto, como eu disse, bem audacioso, que vai ter essa experiência de um calendário cheio no futebol brasileiro pela primeira vez. Desejo muito sucesso para o Água Santa e para você na carreira e espero que volte mais vezes para que a gente possa falar mais sobre futebol, falar mais sobre o teu trabalho. Obrigado, Janto. Volto sim, é só você me convidar que eu estou aí. Obrigado pelo convite, prazer enorme poder falar do futebol e da minha profissão, que é uma coisa que eu amo, não consigo viver sem isso. Para mim é sempre muito bom poder falar disso. Obrigado pelo convite e desejo todo sucesso para você também, sempre, e conta comigo. Tamo junto, Daniel. Galera, a gente chegou aqui mais uma vez ao final do podcast. O Campo Fala de edição número 51, recebendo o Daniel Kaminski, executivo de futebol do Água Santa. Projeto muito bom, esse projeto do Água Santa, que promete muito para essa temporada 2024. Se você chegou até o final, gostou dessa entrevista, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, para que a gente possa continuar trazendo profissionais como o Daniel para compartilhar um pouco das suas vivências, um pouco do seu conhecimento com a gente aqui dentro do podcast O Campo Fala. A gente vai chegando ao final. Muito obrigado a todos. Até a próxima e tchau, tchau.